Este livro é dedicado a você. Antes que você nascesse, Deus planejou este exato momento em sua vida. Não é por acaso que você está segurando este livro. Deus anseia que você descubra a vida que Ele criou para você, aqui neste mundo e para sempre na eternidade. Bom dia! Começamos nosso segundo dia de live. Ontem falamos sobre como que é essa jornada com os propósitos e falamos do dia 1, que fala que tudo começa com Deus. E aí eu coloquei ontem na capa do meu celular o post-it que eu escrevi com a frase que ele dizia e com que é eu não sou o foco e o versículo de memorização. E confesso assim que foi bem interessante ficar o tempo todo podendo ver, né, o versículo ali e poder falar sobre ele. Então, gostei dessa maneira e vou continuar. E aí ficou a pergunta para a gente meditar, que é a primeira pergunta: apesar de todos os argumentos ao meu redor, como posso me lembrar de que a vida é, na verdade, viver para Deus, mas não para mim mesmo? Como que a gente vai abrir mão dos nossos, do meu, do que eu quero, do que eu sou, para aceitar viver o que Deus quer? O que a gente está disposto a fazer para viver. Jesus, quando veio criar esse laço e mostrar essa proximidade que a gente tem com Deus, ele abriu mão de tudo, inclusive da vida por nós. E o que eu estou disposta a fazer para mostrar que eu também quero viver esta vida? É bem intrigante, né? E hoje, para o dia 2, começamos o capítulo dizendo: você não é um acidente. Eu sou o seu Criador. Você estava sob meus cuidados mesmo antes de nascer. Isaías 44, 2. Deus não joga dados. Albert Einstein falou. Você não é um acidente. Seu nascimento não foi um erro ou um infortúnio. E sua vida não é um acidente da natureza. Seus pais podem não tê-lo planejado, mas Deus certamente o fez. Ele não ficou nem um pouco surpreso com o seu nascimento. Aliás, ele o aguardava. Muito antes de ser concebido por seus pais, você foi concebido na mente de Deus. Ele foi o primeiro a pensar em você. Você não está respirando neste exato momento por acaso, sorte, destino ou coincidência. Está vivo porque Deus quis criá-lo. A Bíblia diz: o Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Ele determinou cada pequeno detalhe de nosso corpo. Ele deliberadamente escolheu seu biotipo, a cor da sua pele, o cabelo e todas as outras características. Ele fez o seu corpo sob medida, exatamente do jeito que queria. Também determinou os talentos naturais que você possuiria e deu-lhe a personalidade singular. A Bíblia diz: tu me conheces por dentro e por fora, conheces cada osso do meu corpo, sabes exatamente como foi feito, aos poucos,
como fui esculpido, do nada até ser alguma coisa. Como um livro aberto, tu me vistes crescer desde a concepção até o nascimento. Todos os estágios da minha vida foram exibidos diante de ti. Deus fez você por um motivo. Isso significa que também decidiu a hora do seu nascimento e seu tempo de vida. Ele planejou seus dias de vida antecipadamente, escolhendo o momento exato do seu nascimento e de sua morte. A Bíblia diz: antes mesmo de o meu corpo tomar forma humana, o Senhor já havia planejado todos os dias da minha vida. Cada um deles estava registrado no seu livro antes de qualquer um deles existir. Deus também planejou o lugar que você nasceria e onde viveria para o propósito dele. Sua etnia e sua nacionalidade não são mera casualidade. Deus não deixou nenhum detalhe ao acaso. Planejou tudo conforme o propósito dele. E a Bíblia diz: de um só fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Nada em sua vida é arbitrário. Tudo tem um propósito. Ainda mais surpreendente, Deus decidiu como você nasceria, independentemente das circunstâncias de seu nascimento e de quem fossem seus pais. Deus tinha um plano ao criá-lo, e não importa como sejam seus pais, bons, ruins ou indiferentes, ele sabia que esses dois indivíduos possuíam exatamente a constituição genética específica para criar você de acordo com o que ele tinha em mente. Eles tinham o DNA que Deus precisava para formá-lo. Embora existam pais ilegítimos, não existem filhos ilegítimos. Mesmo que muitos filhos não tenham sido planejados pelos pais, não foram imprevistos para Deus. O propósito dele levou em conta o erro humano ou até mesmo o pecado. Deus nunca faz nada acidentalmente e jamais comete erro. Ele tem um motivo para que tudo que concebe, todas as plantas e todos os animais foram planejados por Deus. E cada pessoa foi idealizada com um propósito definido. O motivo de Deus tê-lo criado foi o amor que ele tem. A Bíblia diz: muito antes que ele estabelecesse os fundamentos da terra, ele já pensava em nós e nos escolheu como alvo do seu amor para nos fazer completos e santos por meio deste amor. O Senhor já pensava em você antes de criar o mundo. Na verdade, você foi o motivo de Deus tê-lo criado. Ele planejou o meio ambiente desse planeta para que pudéssemos viver nele. Somos a razão do seu amor e o que há de mais precioso em toda a criação. A Bíblia diz: Deus decidiu nos dar a vida pela palavra da verdade, a fim de que fôssemos como as primícias de suas criaturas. E isso demonstra quanto Deus o ama e aprecia. O Senhor não age de forma aleatória, ele planeja tudo com extrema precisão. Quanto mais os físicos, biólogos e outros cientistas aprendem sobre o universo, mais percebemos quanto ele é singularmente adequado à nossa existência, feito sob medida com as exatas especificações que tornam possível a vida humana. O Dr. Michael Denton, especialista em genética molecular humana da Universidade de Otago, na Nova Zelândia, conclui: todas as evidências disponíveis nas ciências biológicas sustentam a teoria básica de que o universo foi especialmente criado em sua totalidade, tendo a vida e a humanidade como principal objetivo e propósito. Em todo no qual todas as partes da realidade têm seu significado e explicação neste fato fundamental. A Bíblia fez a mesma constatação milhares de anos antes. Deus formou a terra. Ele não criou para ser vazia, mas a formou para ser habitada. Por que Deus fez tudo isso? Por que o incômodo de criar o universo para nós? Porque Ele é Deus de amor, esse tipo de amor é difícil de compreender em sua profundidade, mas é essencialmente confiável.
Você foi criado para ser alvo especial do amor de Deus. Ele o fez para poder amá-lo. É sobre essa verdade que você precisa edificar a sua vida. A Bíblia diz que Deus é amor. Ela não diz que Deus tem amor, diz que Ele é amor. Amor é a essência do caráter do Pai. Há perfeito amor na interação da Trindade. Então Deus não precisava criar você. Ele não estava só, mas desejou criá-lo para expressar o seu amor. E Deus diz: eu os tenho sustentado desde que foram concebidos e carregado desde o nascimento. Mesmo na velhice, quando seus cabelos se tornarem grisalhos, estarei cuidando de vocês. E eu os fiz e cuidarei de vocês. Se não houvesse Deus, seríamos todos acidentes, causados por algum evento cósmico aleatório? Você poderia parar de ler este livro, pois a vida não teria nenhum propósito, significado ou importância. Não haveria certo nem errado e nenhuma esperança seria alimentada para além dos nossos breves anos neste mundo. Mas há um Deus que o fez e por uma razão. Assim sua vida tem significado profundo. Descobrimos este significado e os propósitos divinos somente quando tomamos Deus como ponto de referência na nossa vida. Uma paráfrase de Romanos 12:13 diz: o único modo de nos entendermos é pelo que Deus é e pelo que Ele faz por nós, não pelo que somos e fazemos por Ele. Vemos esta verdade expressa neste poema de Russell Kelfer. Você é quem é por uma razão, parte de um plano inescrutável, preciosa, original e perfeita criação, denominado homem ou mulher de Deus notável. Sua aparência tem uma razão. Nosso Deus não se enganou. Ele o teceu ainda no ventre em perfeita composição. É o fruto exato do que determinou. Seus pais foram por ele escolhidos, e não obstante sua impressão. Eles cumprem os planos para os quais foram criados e recebem do Senhor a aprovação. O trauma que você enfrentou não foi fácil não, e Deus lamentou a sua dor. Mas isso foi permitido para dar forma ao seu coração, para que semelhante ao dele se tornasse. Você é quem é por uma razão, e pelo cajado do Mestre vem sendo formado. Você é quem é amado, porque há um Deus, eis a razão. Você não é um acidente. Foi sobre isso que o capítulo falou. E o pensamento que fica, o tema, então, para nossa reflexão, que é o versículo, ou o tema para reflexão, é: eu não sou um acidente. Ontem era eu não sou o foco. O dia 2 é eu não sou um acidente. E o versículo para memorizar: eu sou o seu Criador. Você estava sob meus cuidados mesmo antes de nascer. Isaías 44:2. E
A pergunta para meditar de hoje é: sei que Deus me criou de forma singular. Que áreas da minha personalidade, formação e aparência física tenho tido dificuldade em aceitar? Caramba. Nossa. Cada dia é uma martelada. Eu tenho muitas. Que áreas da minha personalidade, formação e aparência física tenho tido dificuldade em aceitar? Como eu falei para vocês, é importante a gente poder escrever, né? Ele fala sobre ter o diário, enfim. Eu preferi pegar uma cadernetinha minha aqui e poder fazer essas anotações das perguntas, né? Anotar minhas respostas, até para eu poder depois confrontar o que eu respondi quando eu terminar o livro. Acho que é importante a gente entender se nesse tempo a gente conseguiu mudar o nosso pensamento ou se a gente permanece com aquele mesmo sentimento, aquele mesmo pensamento. E lá no apêndice, a questão é: o que você acredita que dirige a maioria das pessoas? O que você acredita que dirige a maioria das pessoas? Qual tem sido a força que dirige sua vida? Caramba. Fica, então, essas 3 perguntas para o dia de hoje. Compartilhem comigo se vocês estão gostando, o que vocês estão achando. Se vocês concordam, não concordam, o que vocês... Como é para vocês, como tá sendo acompanhar uma vida com propósito. Vamos olhar ali, ó. Estamos com o sol quase nos dando o ar da graça. Então, ó, hoje tá um dia friozinho, amanheceu um pouco frio. Espero que vocês tenham um excelente domingo, que essas perguntas ajudem vocês a refletir sobre o propósito de vocês. Que seja um domingo abençoado, com muita saúde, alimento na mesa, paz. Até amanhã.